Espírito Santo de Deus, ó Pai, mais uma vez, como o Senhor manifestou aqui ontem, manifeste em nosso meio mais uma vez. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Nós precisamos de nortes espirituais para que a nossa vida possa refletir o Senhor. Então, sobre a mente e sobre o coração, ó Deus, do pastor Tito, nós profetizamos vida, paz, sabedoria e entendimento dos céus. Coloca os teus anjos com a espada de fogo aqui sobre esse altar. Os 4 cantos de Licínia, os 4 cantos de Licínia, no território de Licínia, onde Licínia faz limites, anjos com espada de fogo guardando tudo aquilo que não provém dos céus. Nós repreendemos agora, e que teu filho venha a ser usado mais uma vez poderosamente. Pai, nós entregamos todo esse espaço físico nas tuas mãos. Governa neste lugar. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graça e paz. Amém. Que honra estar nesse lugar. E Misael, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, muito especial. Eu sempre me inspirei nele. Houve um tempo que ele tinha um cabelo de todo tamanho, não sei se vocês já viram fotos, né? E eu falei, rapaz, esse cara é tão bonito, tão estiloso. E eu estava entrando no seminário, ele lá também. Falei, eu vou deixar meu cabelo crescer. Só que meu cabelo não era... Não sabe. Desculpa, eu acabei contando. Mas não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Só que meu cabelo não era bom igual o dele, o meu inchava, ficava aquela coisa toda assim. Mas aí eu ficava tentando parecer com ele. Aí ia para o seminário com boné, eu falei, vou botar boné também. Ele era bem rebelde também naquela época lá. Mas foi um grande amigo e irmão que Deus me deu nessa época. E é impressionante que no meio de tantos colegas, que uns vão para um lugar, outro para outros, mas poucos ficam conectados. E Misael ficou conectado com a gente, e é uma amizade que eu quero levar para a eternidade. E é uma honra demais estar aqui nesse lugar. A gente tem nossas demandas lá enormes. Somos pastores de igreja local, somos plantadores de igreja, então a gente está sempre recomeçando projetos do zero. E agora que a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de liberdade para sair e deixar uma equipe fazendo o projeto acontecer. Mas quando ele falou que queria a gente aqui, eu falei, seu pedido é uma ordem. Então a gente atravessa o Brasil, atravessa o planeta, até o oceano que for preciso para atender o convite deles, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E de fato eu já estou, aqui familiarizado demais, tanto carinho derramado sobre nós. Muito obrigado a todos que têm nos tratado com tanto amor, com tanto carinho. O café daqui é de fato o melhor do Brasil, irmãos. Mas eu acredito que essa terra não será conhecida como a terra do café, mas a terra do avivamento, um lugar onde muitas pessoas vão chegar e vão dizer, eu quero saber o que está acontecendo aí. Que água é essa que tem em Licínia? Você vai dizer, é a água do Espírito. É o mover do Senhor que está fazendo coisas grandiosas acontecerem neste lugar. Amém? Nós estamos numa jornada muito importante aqui. Nós começamos ontem. Quem estava aqui ontem? Pronto, baixa a mão. Quem não estava aqui ontem, faz assim, quem não estava, alguns. Quem estava aqui na última vez que a gente veio aplicar uma parte desse conteúdo, faz assim, quem estava aqui. Olha, uma quantidade expressiva de pessoas, mas grande parte das pessoas não estavam aqui naquela nossa vida. Por isso que a gente vai estar revisando alguns conteúdos, e é isso. E a gente quer sair daqui e deixar ferramentas, deixar conhecimento, deixar revelações para vocês, para que vocês, caminhando debaixo dela, vocês não apenas sejam curados, mas sejam uma fonte de cura para esta cidade. Amém, queridos? Nós vamos gastar um tempo expressivo aqui, debruçado nessa palavra do Senhor. Tem um texto que eu quero compartilhar com você, que eu vou apenas lê-lo, e no finalzinho eu vou citar alguns detalhes a respeito desse texto que está em 1 Samuel, no capítulo 21, que conta a trajetória
de Davi, quando ainda estava no processo de forja para o chamado de Deus para a sua vida, para liderar e governar Israel. Mas eu gosto dessa história, porque ela conta a história de muitos de nós no processo antes de chegarmos naquele lugar de propósito e de promessa. Então, a Bíblia diz, 1 Samuel, no capítulo 21, que Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele, e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me enganou de uma certa missão, o rei me carregou, de uma certa missão, e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: eu não tenho pão comum, somente pão sagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres, recentemente podem comê-lo. E aí Davi disse: não, a gente está preparado, pode dar, a gente quer esse pão especial. E aí Davi chega e pergunta para ele: aconteceu que um dos servos de Saul, não, aqui o 8, pula para o 8. Davi perguntou a Aimeleque: você trouxe alguma lança ou uma espada? Tem alguma espada aqui? Não trouxe a minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei pediu urgência. E o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se você quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me esta espada. Esse texto ele mostra uma trajetória, uma jornada de um homem que estava sendo forjado por Deus. Eu quero trazer vocês para esse ambiente de aprendizado, de ensino. Então, por favor, venha comigo. Abra os seus ouvidos, seu coração para entender. Você não desfruta do que você não entende, tá bom? Então fica muito atento, evita se locomover só se você precisar muito fazer isso. E eu preciso que você tenha muita atenção aqui. E no final a gente faz aquela oração. Tem algumas orações muito importantes que a gente precisa fazer por vocês hoje aqui. Mas vamos para o ambiente do ensino. Eu quero trazer você para o mestral agora. Então Davi, ele está no processo. Deus tinha uma promessa para ele, mas até chegar no cumprimento daquela promessa existia uma longa jornada. E esse garoto, ele sofre alguns embates, algumas batalhas, algumas guerras desde muito cedo. A semelhança de José, de Jefté, a história que eu contei para vocês à noite de ontem. Esse menino, ele já dentro de casa, ele convive com rejeição. Dentro de casa ele convive com uma série de fatores que sempre lhe jogava para baixo. Quando Deus dá ordem para o profeta Samuel ir na casa de Jessé para ungir um rei, a Bíblia conta que ele chega lá e quando estava prestes para ungir um rei, a Bíblia diz que um chega diante de Samuel e Deus disse: não é esse. Chega Eliabe, e vai um a um chegando. E então Samuel vira e diz assim: ô Jessé, não tem mais nem outro. Jessé diz: tem um outro. Esse é o Davi, ele está no campo cuidando das ovelhas. E eu já fiz uma pergunta aqui para vocês: por que Davi não foi convidado para aquela cerimônia? Você já parou para pensar nisso? Por que Davi não foi convidado para aquele evento? O que tinha de tão urgente fora daquele contexto que qualquer um poderia ficar e Davi não? Eu acredito que ali dentro da casa já tinha rejeição. Eu acredito que dentro daquela família já tinha um pai que olhava assim e dizia: esse daqui tem cara de rei, esse daqui pode ser o grande rei. Davi,
olha menino, tu faz aí tua bolsa de comida, coloca a sua marmitinha aí na sacola, porque você vai ter que sair cedo. Para onde? Mas pai, eu fiquei sabendo que o profeta vai vir aqui ungir o rei. Não, de fato ele vai vir ungir um rei, mas você não. Então Davi levanta às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e ele parte para o campo para cuidar das ovelhas. E ele está lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. O profeta vem e Deus rejeita um a um dos filhos de Jessé. E o profeta Samuel disse: nós não nos assentaremos à mesa enquanto esse menino não voltar. Ele já estava sentindo que Deus tinha algo especial, tinha um negócio com aquele Davi. E então manda chamar Davi. Davi, quando chega naquela casa, Davi é sinalizado por Deus: esse é o próximo rei de Israel. Eu encontrei o pastor de Israel, derrama óleo sobre a cabeça dele. Esse menino recebe esse óleo sobre a cabeça dele, mas ele continua a trajetória dele. Ele volta a cuidar das ovelhas do pai. Esse menino, certa feita, foi enviado pelo pai para entregar pãozinho de queijo e uma marmitinha para os seus irmãos que estavam como soldados no exército lutando contra os filisteus. E quando Davi chega lá para entregar a marmita, a Bíblia diz que os seus irmãos viravam para ele e diziam: você veio fazer o que aqui? Você tem um coração mau, Davi, você veio aqui ver a gente sendo humilhado. Não, meus irmãos, eu só vim aqui entregar a marmita que meu pai mandou para vocês comerem. Não, você é perverso, Davi, você é maldito, você veio aqui para ver a gente passar vergonha, porque o seu... E eles falavam palavras extremamente pesadas contra Davi. Ali nós temos ofensa, ali nós temos rejeição. Mas por que Davi passou por tudo isso? Responde para mim assim, ó: porque Deus estava forjando o guerreiro. Pronto. Por que Davi enfrentou rejeição, irmãos? Porque Deus estava forjando. Melhora isso, pelo amor de Deus. Porque Davi enfrentou aquelas afrontas? Porque Deus estava forjando o guerreiro. Era isso. Sabe, quantas vezes você tentou fazer o bem a alguém e o que você teve em troca foi o mal? Mas não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Deus está forjando você. Esse Davi luta contra o gigante de todo tamanho. Tem gigantes no caminho de alguém que Deus escolheu e que carrega um grande chamado. Davi lutou contra Golias, porque Davi já tinha lutado contra ursos e leões. Davi certamente tinha marcas, pastor Misael, de cicatrizes no seu corpo. Ele tinha marcas de leão, marcas de urso. Mas por que Davi estava enfrentando aqueles ursos, leões? Porque Deus estava forjando o guerreiro. Eu quero dizer para você que tudo que você enfrentou na sua história até aqui era Deus forjando o guerreiro. Deus estava forjando você para um grande chamado que você carrega. E isso aqui já é uma resposta de Deus para a sua história. Muitas pessoas perguntam: pastor, por que eu sofro tanto? Não tem a ver com o sofrimento, tem a ver com o guerreiro. Pastor, porque eu passei por tanta dor na minha história? Porque Deus está forjando um grande chamado dentro de você. Davi enfrenta a rejeição, afronta, humilhação, calúnia, difamação, os leões, gigantes no meio do caminho. Não bastasse tudo isso, Davi estar agora entrando na cidade, e ele encontra um grande coral cantando: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. E está todo mundo cantando, as mulheres cantando, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul disse: ué, então ele é melhor do que eu? A Bíblia diz que naquele momento
Um ódio de todo tamanho entrou no coração de Saul, e agora ele começou a procurar Davi como uma agulha no palheiro para tentar matá-lo. Por que Davi agora estava debaixo daquela sentença de morte? Porque tudo que o diabo queria era parar um chamado que aquele homem carregava. Então Saul cria a emboscada, cria armadilhas, faz de tudo para matar Davi. São figuras de autoridade que deveria proteger, guardar, agora está causando mal para Davi. Mas não tem a ver com Saul, tem a ver com Davi. Por isso você não tem motivos para odiar aquele pastor que te maltratou em algum momento da sua caminhada, porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. Por isso você não tem motivos para guardar mágoas no seu coração do seu pai, da sua mãe, por ter te rejeitado, abandonado, porque não tem a ver com os seus pais, tem a ver com você. Deus está forjando o guerreiro, e o que um dia era dor, Deus quer transformar em remédio para curar uma geração. Ah, meu Deus do céu, você precisa entender isso. Se você entender apenas isso, todo esse pró-vida dessa edição já terá valido a pena, irmãos. Então, você enfrentou dores da sua caminhada, mas acredite que todas essas dores fazem parte da construção de um mover de Deus na sua história. Pastor, você quer dizer que há propósito no meio de um abuso? Há propósito em uma rejeição? Há propósito diante de uma ofensa? Por quê? Porque Deus está querendo te tornar mais forte do que as dores que você enfrentou. Quando que a ferida se transforma em cicatriz? Quando você de fato se curva a essa unção de cura sobre sua vida. E quando agora você está no estágio da cicatriz, você está fazendo um anúncio de que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. De que o ferido foi mais forte do que a ferida. Isso é cicatriz. O nome disso é cicatriz. Não tenha vergonha das marcas da sua história, porque elas não anunciam o quanto você sofreu, elas anunciam o quanto você venceu. Não tenha vergonha das suas cicatrizes, porque elas são um testemunho talhado na própria pele de que a graça de Deus foi mais abundante do que as feridas da sua história. Então use as suas cicatrizes hoje como testemunho. Vira para o seu vizinho de cadeira e diz assim: transforme suas feridas. Não, melhor é isso, pelo amor de Deus, irmão. Não, hoje é o encerramento, hoje é o último dia, tá bom? Me ajuda, pelo amor de Deus. Grita assim para ele, transforme suas feridas em cicatrizes. Suas cicatrizes em testemunho. E viva o que Deus sonhou para você. Transforme suas feridas em cicatrizes e cicatrizes em testemunho. Amém. E viva o que Deus sonhou para você. Sabe, irmãos, as feridas emocionais, elas estão presentes na vida de todos nós. Quando a gente olha para a vida de tantos homens nas Escrituras, irmãos, eu gastaria uma semana falando para vocês de histórias de homens que viveram feridas. Davi viveu essas feridas. Nós vimos ontem José, o quanto que José viveu essas feridas, o quanto que Jefité viveu essas feridas. Porque as feridas, elas fazem parte da vida de todos nós. Então não importa, a verdade é que não importa se a gente foi ferido ou não, o que importa é o que a gente vai fazer com aquilo. Então você pode transformar essa ferida em morte, ou você pode transformá-la em um grande testemunho para curar outras histórias. Então eu quero continuar falando com vocês sobre esses aspectos dessas feridas emocionais, e eu quero falar nesse momento para vocês sobre as características de uma alma ferida, de uma alma machucada. E depois
conteúdo a gente entra propriamente dito no aspecto da identidade. Mas eu preciso muito citar algumas dessas feridas, porque de repente você vai se encontrar nesses fatores, ou você vai visualizar a história de algumas pessoas presentes nesses fatores. Então vamos lá, 14 características de uma alma ferida, de uma alma machucada. Primeiro, uma alma ferida, uma alma machucada, ela vive constantemente essa falta de interesse pelos outros. Você conhece alguém que é alguém indiferente? Você conhece alguém que é dura demais, as palavras são sempre pesadas? Você conhece alguém que a dor do outro, ela não está nem aí para a dor do outro, ela é insensível? Por quê? Porque muitas dessas pessoas, elas estão carregando dores e feridas, e esta falta de interesse pelos outros é uma dessas marcas de uma alma ferida e machucada. Segundo, uma pessoa de alma ferida tem dificuldade com transparência. Elas nunca querem abrir o seu coração, abrir a sua vida. Por quê? Porque elas têm medo de serem julgadas e apontadas. Essas pessoas de alma ferida, de alma machucada, elas estão sempre ali escondendo algo, encobertando algo. Tem gente que você se relaciona por anos e você não consegue enxergar a alma dela, porque na maioria das vezes elas estão carregando feridas, e muitas dessas feridas estão debaixo de armaduras que ela mesma criou para se proteger. Terceiro, uma pessoa de alma ferida é uma pessoa geralmente amargurada e hipersensível e melindrosa. Relacionar-se com essa pessoa é extremamente difícil. Para conversar com ela, para se relacionar com ela, você precisa ficar pisando em ovos, porque tudo que você falar pode machucar a pessoa, tudo que você falar, você pode ofender a pessoa. Então essa hipersensibilidade, irmãos, é um anúncio claro de uma alma que está ferida e machucada. Essa melindrosidade, em Minas não tem, graças a Deus, mas na Bahia tem muita gente melindrosa, irmãos. Tem muita gente que sai da igreja porque o pastor não curtiu a foto dela no Instagram. Outro dia alguém disse: pastor, eu estou saindo da igreja porque eu vi que o senhor curte a de todo mundo, mas a minha o senhor nunca curtiu. E a gente tem que parar, a gente tem que descer para tratar essa pessoa. Então aqui não tem isso de pessoas que dizem assim: eu vou deixar o ministério porque aqui a gente não é valorizado, os pastores não valorizam a gente trabalhou tanto para o Provida acontecer e nem um obrigado ele deu. Você acredita nisso? Se você está fazendo para o pastor, você está com a motivação errada. Mas se você está fazendo para Deus, esquece o galardão dos homens, porque quando você recebe na terra, você perde o do céu. Meu maior medo é ficar recebendo elogio dos homens, irmãos, porque quando os homens me elogiam, quando os homens me dão os feixes, eu perco os feixes dos céus. Eu quero ganhar lá, porque lá é maior, lá é melhor. Eu quero ganhar do Senhor, porque lá é melhor. Então tem muitas pessoas, irmãos, extremamente sensíveis, melindrosas. Qualquer coisa que você fala, ela se ofende. Se o pastor chegar e disser para ela: olha, meu irmão, eu quero corrigir esse comportamento seu, porque aquilo que você fez não foi certo, aquilo que você fez foi errado, ele já recebe a correção como rejeição. Irmão, a forma como você falou lá na igreja, aquilo pode machucar pessoas. Então eu queria muito que você revesse essas atitudes e até pedisse perdão àquele irmão lá, porque a forma como você falou foi muito ríspida e grosseira. E aí ele já vai ver a correção como rejeição. Está todo mundo contra mim nessa igreja. Eu estou até entendendo que os meus dias aqui acabaram.
Então essas pessoas de alma ferida, de alma machucada, irmãos, elas são extremamente melindrosas, elas são extremamente sensíveis, hipersensíveis. Então é muito difícil você lidar com pessoas nessa condição. Terceiro, quarto, uma pessoa de alma machucada, ela tem uma tendência à possessividade. Ela é dominadora dos relacionamentos. Ela quer o pastor só para ela quer o amigo só para ela. E aí quando ver esse amigo almoçando, comendo churrasco na casa de outro amigo, ela diz: você já se esqueceu de mim, né? No dia que você estava lá no aperto, foi eu quem estava lá para jogar na cara. Então ela quer um amigo para ela quer amiga para ela. Irmão, se fizer um aniversário e não chamar ela, aí mesmo, endemonia. Irmãos, está tudo certo. Seus amigos precisam ter outros amigos também, tão especiais quanto você. E se seu amigo estiver gastando mais tempo com outros amigos, está tudo certo também, irmão. Você não é uma pessoa carente que fica buscando aceitação nos seus relacionamentos, porque você já está resolvido em Deus, ponto. É isso que você tem que colocar no teu coração. Então, esses relacionamentos com pessoas feridas são relacionamentos de possessividade. A amiga é só minha. Se começar a lidar com outra, aí fecha a cara. Acontece isso aqui, irmão? Fala assim, seja sincero, sim ou não? Muito. Sem dar indireta em ninguém, tá bom? Então vamos lá. Quinto, pessoas de alma ferida e machucada, elas também fazem acepção de pessoas. Quando você vê alguém dizendo assim: eu não fui com a cara de fulano, irmãos, isso é um comportamento de uma pessoa ferida, de uma pessoa machucada. Porque elas fazem acepção de pessoas. Elas dizem: eu quero andar com fulano, mas fulano não quer nem saber de conversa. Então essa acepção de pessoas é uma característica comum de pessoas de alma ferida. Seja, uma pessoa de alma ferida tem medo de conhecer novas pessoas. Por quê? Porque ela tem medo de novas frustrações, novas decepções. Quantas pessoas que começaram um relacionamento e aquele namoro deu errado, aquele noivado deu errado, e elas bloquearam, paralisaram e nunca mais quiseram relacionamentos com medo de frustração nova, de dar errado de novo. Então, irmãos, Deus, Ele nos conecta a pessoas. Não tenha medo de conhecer novas pessoas. Então, os relacionamentos que deram errado no passado geraram aprendizado a nós, e está tudo certo. Então, relacionamentos às vezes nos machucam e está tudo certo também. Isso faz parte da vida. Então não tenha medo de viver novos relacionamentos com novas pessoas por causa daqueles que deram errado. Tem gente que não quer pisar os pés mais numa igreja porque foi ferido naquela que passou. É ou não é verdade, gente? Fui machucado lá, às vezes até vem na igreja, mas fica todo assim, todo arredio, todo... Não, irmãos, venha, sinta-se à vontade. Não, tá tudo certo aqui. Ele não conta, ela não fala, mas ela carrega feridas emocionais. Uma pessoa de alma ferida, de alma machucada, sétimo, ela tem sempre de ser atendida nas suas exigências imediatas. Elas não sabem ouvir não sabem ouvir espero, não sabem ouvir agora eu não posso. Diga para ela que você não vai. Então ela fica ferida, machucada. Às vezes é dentro do casamento. A mulher fala: não, eu não quero, o cara se ofende. Ué, ela não tem o direito de não querer? O homem fala: não, dessa vez não. A mulher, meu irmão, é demonia dentro de casa também. Para os outros da rua você faz, mas para mim é sempre o não. Então, às vezes você tem ali uma pessoa com cargas emocionais pesadas, de alma machucada e que está só reverberando. Então, eu só estou falando para vocês aqui de alguns sinais para a gente identificar essas feridas em nós e em pessoas que nos servem. 8. Uma pessoa de alma ferida mostra pouco ou nenhuma gratidão para outras pessoas. Então ela pode ser servida por você 99 vezes. O dia que você disser não para ela, você morre para ela. Ela
fazem todo o caminho na igreja, e elas estão ali servindo, estão felizes. No dia em que elas são corrigidas, irmãos, elas saem da igreja falando mal de todo mundo. Então aquela que era a melhor igreja do mundo já não presta para nada. Aquele pastor que era Deus do céu e ele na terra, agora é um matador de chamado, é um assassino de sonhos. Então já não vale mais nada, não presta mais nada, porque pessoas ingratas, elas estão demonstrando claramente as suas feridas emocionais. Uma das maiores marcas de uma pessoa curada é a gratidão, irmãos. E no ambiente curado, é impressionante que o pouco que você faz para o outro, ela se torna grata para sempre a você. Mas no ambiente doentio, você faz 99. 1% que você deixa de fazer, aquela pessoa se torna extremamente ingrata e acusadora. Então a gente lida muito com isso. 9, uma pessoa de alma ferida geralmente vai falar palavras de lisonjas ou críticas duras. Então ela é 8 ou 80. Ou é uma pessoa que sabe, está sempre com aquelas palavras de lisonjas baratas, sabe? Aqueles elogios que você sabe que é fruto de uma falácia, ou uma pessoa que critica duramente outras pessoas, ou ela elogia demais, ou ela critica demais. São pessoas que carregam feridas. 10, uma pessoa de alma machucada guarda mágoa por longo tempo. É impressionante, irmãos, como muitas pessoas estão alimentando demônios dentro de si através de mágoas, através de ressentimentos. E a mágoa, ela se torna um cativeiro que o diabo utiliza para aprisionar a vida dessas pessoas. Então, quando alguém te ofende, você perdoa rápido ou você guarda por muito tempo? 11, uma pessoa de alma ferida frequentemente tem atitudes obstinadas. Muitas vezes ela defende com diligência uma ação que ela sabe que está errada, mas ela vai até o fim, ela não se dobra, ela não se curva. Lá na nossa região a gente chama de gente queixo duro. Aqui chama como? Não sei. Mas o queixo duro é uma referência àqueles jumentos do Nordeste, difícil de se domar, que você puxa para lá, o jegue puxa para cá, você puxa para cá, o jegue diz, eu não vou. E sabe, o jegue queixo duro, irmãos, não tem valor nenhum no norte, no Nordeste. Então tem gente que é assim, é difícil de você governar. Irmão, a gente tem que ir por esse caminho, aí existe, bate o pé, sabe? Então muitas dessas pessoas obstinadas são pessoas machucadas e feridas. 12, buscam mais companhias. Por quê? Porque o que elas querem é apoio para suas feridas. Tudo que elas querem é gente que vai ficar, perdoe minha expressão, lambendo as suas feridas. Elas estão à procura de caramelos por aí, para que afaguem as suas feridas, para que apoiem os seus pecados, suas rebeliões, suas ingratidões e etc. Então ela sempre se junta com mais companhias. Eu tenho uma teoria, as entidades se conectam, né? Então pessoas feridas, irmãos, muitas vezes sempre vai se associar com gente ferida também. Por isso que a gente precisa se conectar a essas pessoas estrategicamente, para que a gente seja um instrumento de cura para elas e transformação. 13, pessoas feridas experimentam extremos no humor. Por alguns momentos é a pessoa mais feliz do mundo. Minutos depois, essa pessoa está num mau humor terrível, numa arrogância, numa truculência. Fala, meu Deus do céu, o fragmentado está perdendo. Meu Deus do céu, isso é dissociação da personalidade. O que a psicologia chama disso é exatamente uma alma machucada, uma alma ferida. Então a pessoa vive esses extremos no humor. São pessoas que carregam essas dores, né? 14, é dado a maledicência. Toda pessoa amargurada tem sérios problemas com a língua.
Então toda pessoa que fala muito dos outros são pessoas que carregam feridas emocionais. Gente fofoqueira, gente linguaruda, gente que toda conversa que está sempre suja o nome de alguém. Gente que carrega feridas emocionais. E aí eu estou treinando vocês para que vocês sejam uma fonte de cura para essas pessoas. Para que quando vocês sinalizarem isso, você possa se aproximar da pessoa estrategicamente. Porque uma pessoa ferida, irmãos, ela também não precisa o seu dedo de acusação, ela precisa as suas mãos de ajuda. Então, se eu apontar o dedo, vem cá, você, chega aqui, isso. Se eu apontar o dedo, ele estar aqui, apontar o dedo para ele, eu mudo o nível dele, eu mudo o estado dele, sim ou não? Agora, se eu estender as mãos, pega aqui nas minhas mãos, eu posso elevar ele de nível. Então, as pessoas que estão feridas em sua volta não precisam ter o dedo de acusação, precisa das suas mãos estendidas para transformar essa pessoa e elevar ela de nível. Então, quando alguém chegar falando mal de alguém para você, pode sentar, obrigado. Você vai dizer, irmão, que bom que você citou o nome de fulano, e agora eu queria fazer uma proposta para você. Vamos orar pelo nosso irmão? Melhor, vou fazer ainda, vamos abrir uma campanha de oração por ele, só nós dois, para Deus transformar nosso irmão, para Deus ajudar, para Deus curá-lo. Então vamos fazer 7 dias de oração por ele. Eu vou até te acordar 3 horas da madrugada, e eu vou te acordar lá, vou te ligar para a gente orar pelo nosso irmão lá, porque você chegou aqui falando tantas coisas dele, certamente ele precisa de oração. Então vamos fazer isso, toca fazer isso, 3 da manhã, 7 dias, orando pelo nosso irmão. Nunca mais ele vai falar mal de alguém para você. Não, ou ele vai ser completamente curado naquele momento. Então, irmãos, essas características, elas estão muito ligadas a tantas pessoas em nossa volta que estão sofridas, que estão machucadas, que estão ofendidas. E Deus está curando essa igreja para curar muita gente nessa cidade. Amém. Nós queremos gerar libertadores. Nós queremos gerar conselheiros, nós queremos gerar gente que vai andar pelos 4 cantos da cidade como um instrumento de cura para muitas histórias. Por isso que Deus está curando você. Por isso que Deus ontem tocou em muitas áreas da sua vida, áreas difíceis, áreas dolorosas. Por isso que a gente orou tanto ontem à noite aqui. Mas era Deus exprimindo o tumor, era Deus curando aquilo que estava nos matando por dentro, porque Ele quer nos transformar numa fonte de cura para a cidade. Amém, queridos? Deus quer transformar a gente numa fonte de cura para a cidade. Eu falei para vocês que a ferida, ela não é o maior problema que a gente carrega. O problema é o que a gente faz com a ferida. E eu quero falar com vocês sobre esse ciclo da ferida. Nós falamos pela manhã e foi muito interessante, porque passamos esse conteúdo para os intercessores da igreja, mas eu fui à tarde, eu falei, eu preciso passar para o pessoal à noite lá, porque isso aqui ajuda muito a gente em todo esse caminho, em toda essa nossa caminhada. Então deixa eu pontuar algumas coisas para vocês. Eu vou utilizar um quadro aqui sobre como que essas feridas nascem e o caminho que ela percorre. Então, uma ferida emocional, se alguém não estiver vendo, me ajude aí, tá bom? Para a gente posicionar o quadro aqui, até remover isso aqui, se for preciso, tá bom? Então, eu quero falar com vocês sobre o ciclo da ferida. Essa ferida emocional, ela faz o mesmo caminho da ferida física no nosso corpo. Então as feridas da alma são muito semelhantes às feridas físicas. Então uma ferida física, ela nasce num primeiro estágio. Eu chamo esse primeiro estágio de, quem estava aqui pela manhã? Lesão. A lesão é a ruptura, a lesão é a fissura. É quando se rompe tecidos do seu corpo e agora tem uma parte do seu corpo aberta, exposta, sangrando.
No aspecto das feridas da alma, é quando o abandono acontece. Essas feridas, elas nascem quando o seu pai vai embora, quando você sente aquela rejeição. Essas feridas no aspecto da alma, elas acontecem quando você vive uma perda. Essas feridas acontecem quando você vive algum tipo de trauma, uma palavra pesada que te machucou, que te ofendeu, uma atitude que você não esperava dos seus pastores, das suas figuras de autoridade, ou do seu pai ou da sua mãe, e aquilo te feriu, aquilo te machucou. Então isso abriu uma lesão. No segundo estágio da ferida, a gente entra no estágio que eu chamo de inflamação, que é o estágio inflamatório. Nesse estágio da inflamação, no aspecto das feridas da alma, você tem uma reação do corpo tentando dar uma resposta àquela lesão que aconteceu. E é exatamente aqui nesse estágio da inflamação onde a gente tem raiva, a gente tem ira, a gente tem vergonha, a gente quer machucar o outro porque nós fomos machucados também. Então é exatamente aqui onde a gente tem uma série de sentimentos, um misto de sentimentos que a gente nem sabe como lidar. Só que depois do segundo estágio, o estágio inflamatório, que é um estágio natural que todos nós vivemos, a gente entra numa bifurcação no terceiro estágio, onde essa bifurcação vai te levar ou para o caminho da morte, ou para o caminho da cura, ou para o caminho da vida. Aqui no caminho, no estágio 3, trilhando o caminho da morte, depois da inflamação, a gente tem a infecção da ferida. A gente tem a infecção, que é quando aquela ferida, ela começa a piorar o cenário. E quantas pessoas que com a ferida no pé, ela foi apodrecendo, e aquilo foi infeccionando, e de repente já está um cenário extremamente complicado de se reverter aquela situação. Então, nesse processo de infecção, a gente tem aqui uma ferida que não foi tratada, que não foi curada. E quando essa pessoa continua nesse caminho da morte, por não tratar, não curar a ferida, ela vai para o quarto estágio. Esse quarto estágio, eu chamo ele de contágio, que é quando os tecidos contaminados, eles começam a contaminar outros. Quando as células contaminadas, elas começam a influenciar outras. No aspecto da ferida na alma, é impressionante como pessoas machucadas, elas têm o poder de problematizar ambientes. Escreve aí no seu bloquinho de notas assim, se você recebeu: pessoas feridas propagam doenças. Por onde elas passam, irmãos, elas se tornam em agentes adoecedores de ambientes. É por isso que se você tiver um professor doente, ele, complica todo o corpo docente de uma escola. Se você tem um líder doente numa igreja, ele consegue propagar esse ambiente ferido, machucado, em todos os lugares por onde eles passam. Por quê? Porque quem é curado cura, e quem é ferido fere. Essa é a lei. Então esse contágio é muito evidente na vida de pessoas que estão nesse caminho da morte sem tratar as suas feridas. Quantas pessoas
que foram machucadas por uma liderança, e elas criaram uma mágoa, e essa mágoa foi crescendo, e elas foram fazendo esse caminho, elas não curaram, e agora elas já estão contagiando outras pessoas, elas já estão falando mal da liderança, já estão colocando alguma parte da igreja contra aquela liderança, e de repente sai um grupo da igreja, porque esse grupo foi contaminado por aquela pessoa que estava ferida e machucada. O quinto estágio, quando essa ferida não é tratada, o quinto estágio é a morte ou amputação. Então, uma ferida que não é tratada, que não é curada, naturalmente vai te levar à perda, provavelmente vai te levar à perda daquele membro. Se você tem uma ferida no pé e você não cura, ela pode levar à amputação do seu pé. Então, muitas pessoas estão morrendo. Irmãos, Absalão morreu porque tinha uma mágoa do seu pai Davi, e ele morreu prematuramente. Irmãos, Judas morreu porque se rebelou contra a sua liderança, que foi o próprio Jesus. Ele se ofendeu com uma fala de Jesus, quando Jesus disse que iria morrer enquanto ele esperava o Salvador de Israel, um líder político que iria redimir Israel. Então ele se ofende com aquilo e ele sai para atrair Jesus. Então o destino de pessoas feridas que não são curadas é a morte. E tem muita gente que já morreu, pastor Misael, no seu ministério, que já morreu nos seus sonhos, que já morreu nos seus projetos de vida. Por quê? Porque elas não fizeram o caminho da cura, elas fizeram o caminho da morte. Mas você não quer seguir o caminho da morte, você quer seguir o caminho da cura, da vida, amém, irmãos? Amém. Presta atenção nisso aqui, eu estou concluindo. Isso aqui, irmãos, você não vai ver em nenhum livro, você não vai ver em nenhum material de cura e de libertação. Isso aqui foi algo que o Senhor nos deu didaticamente para a gente explicar esse ciclo e como ele acontece nos problemas emocionais que as pessoas vivem. Então, no terceiro estágio, eu falei para vocês que aqui tem a bifurcação, aqui tem um poder, o ponto de decisão. É aqui onde você decide se vai trilhar o caminho da morte ou o caminho da vida. No caminho da cura, da vida, esse terceiro estágio é o que eu chamo de caminho de volta. Que é quando você decide resolver aquele problema que de fato está te adoecendo. E é esse caminho de volta que a gente vai precisar fazer nesta semana que inicia. Esse caminho de volta é o quê? É quando você tem um encontro com aquela pessoa que você machucou e você chega para ela e diz: eu quero te pedir perdão, porque eu te machuquei, eu te ofendi, e eu estou vindo aqui ter essa conversa com você, porque eu estou arrependido, e Deus não me criou como instrumento como instrumento causador de feridas, mas um instrumento causador de cura. Esse caminho de volta é quando você chega para o seu pai, para sua mãe e diz: pai, mãe, eu quero te pedir perdão, porque eu alimentei raiva do senhor, da senhora por muito tempo, mas eu percebi o quanto que isso me machucou, o quanto que isso me ofendeu. Então eu quero resolver essas pendências contigo, porque eu quero viver uma nova vida daqui para frente. Eu tive que fazer esse caminho de volta com meu pai, foi uma das maiores dores que eu passei. Só que o caminho de volta ele é sobrenatural, porque ele promove em nós aquilo que eu até falei pela manhã. Ele promove em nós o efeito metiolate. Você já conheceu o que é metiolate aqui, irmão? Faz assim, pelo amor de Deus. Uau, tanta gente velha nessa igreja, né? Você denunciou tua idade agora, porque alguém disse que a nossa geração começou a se perder quando o metiolate parou de arder. Não sei se você concorda com essa teoria, mas o metiolate para a nova geração era uma espécie de remédio que a nossa mãe, quando ela não estava sozinha, né? Certamente ela estava acompanhada com alguém, e a gente caía, Gabriel, e feria o joelho, e a nossa mãe pegava a perna da gente, trazia para cá. Eu preciso tratar isso. A gente: não mãe, vem para cá, eu preciso tratar isso. E aí, Gabriel, nossa mãe pegava um vasinho, com uma espécie de um líquido, que foi o inimigo que criou aquele líquido, Gabriel, que ardia a beça. A
a gente via anjo, a gente via estrela, a gente via seres celestiais, a gente ia do céu até em fração de segundo. E aí ela pegava, abria aquele vaso, tinha uma paleta, irmãos, que foi o Satanás que criou aquela paleta, que ela pegava, e ela batia assim, ó. Ali a gente ia do céu em fração de segundo. Aquilo doía absurdamente. O meu pai fazia melhor. Ele falava assim: metiolate. Peraí, eu tenho algo melhor. Ele pegava Lepecid. Sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Era aquele spray de matar bicheira de cavalo, de animal, que batia, a gente corria assim 3 dias e 3 noites, irmãos, desinvestado, sem saber para onde ia. Mas era impressionante como aquilo matava todos os micro-organismos, matava, irmãos, uma parte de nós também. Mas aquilo não deixava de maneira nenhuma aquela ferida infeccionar. Matava todos os germes ali. Metiolate e Lepecid. E ali, quando eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando nesse efeito metiolate, que ele está muito conectado a esse terceiro estágio, porque é nesse terceiro estágio, fazendo o caminho de volta, que a gente vai viver esse efeito. Qual que é o efeito? Vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Escreve assim, ó, no seu bloquinho: vai doer como nunca, para não doer nunca mais. O nome disso é o que? Caminho de volta. É quando você tem aquela conversa indigesta, é quando você chega para aquela pessoa e diz: olha, eu te peço perdão, eu errei, eu falhei, mas eu estou disposto a viver um novo nível de relacionamento com você daqui para frente. É uma conversa difícil, mas necessária, irmãos. Então, só faz caminho de volta quem está comprometido com a sua cura. Escreve isso aí também, ficou boa essa. Só faz caminho de volta quem está comprometido com a sua cura. Porque tem muita gente que faz escola de cura, que faz seminário de libertação, que faz pró-vida e pró-vida e mais pró-vidas, e a vida delas nunca muda. Por quê? Porque elas não têm a coragem de se movimentar e praticar aquilo que está aprendendo, de chegar e ter a conversa, de perdoar, de liberar, de abrir o seu coração para de fato viver a libertação. Então, irmãos, esse caminho de volta ele é extremamente valioso. Você precisa fazer isso talvez nessa semana. Talvez hoje à noite você vai precisar chegar para sua mulher e dizer assim: eu queria te pedir perdão pelas palavras que eu falei com você naquela briga, naquela discussão, e aquilo te machucou. E a mulher dizer a mesma coisa para o marido: me perdoe porque eu falei coisas que não deveria. Então esse caminho de volta ele é extremamente valioso, mas ele é um ponto de decisão. Mas eu julgo que ainda não é o ponto mais importante. O ponto mais importante para mim é o quarto estágio nesse caminho da cura, que eu chamo de posicionamento na sua nova identidade. Porque é exatamente aqui, irmãos, onde muitas pessoas chegam, mas elas começam a dar passos para trás. E muitas pessoas, elas tiveram a lesão, inflamação, mas aí ela veio para o Provida, ela foi curada, ela leu o livro ajudou muito ela, e aí ela fez o caminho de volta, só que quando elas chegam aqui no posicionamento, na sua nova identidade, é onde tem o campo de batalha, onde tem as maiores guerras da sua vida. Por quê? Porque aqui o inimigo vai dizer assim para você: rapaz, você não perdoou nada. Rapaz, a verdade é que você não perdoou. A verdade é que você ainda tem essa mágoa no seu coração. E muitas vezes a gente vai estar com essa guerra, e a gente precisa estar muito bem posicionados aqui. É aqui onde você vai dar ordem aos teus pensamentos. Porque, por exemplo, quando uma mulher decide perdoar o adultério do marido,
é quando ela chega aqui, ela já fez o caminho de volta, perdoou o marido, resolveu as pendências, mas muitas vezes do nada ela lembra do fato e aí volta a dor, volta a raiva, volta a ira, volta a vergonha, volta o nojo. Só que esses sentimentos, eles estão ligados a 2 estágios atrás. Então a pessoa recuou e ela não deveria. E quando ela recua, ela volta para a instância inferior, às vezes estaca zero, e aí muitas vezes ela volta aqui, ela vai lá no caminho da morte, e chega aqui, ela se arrepende, Deus fala com ela volta, e tem gente que fica nessa vida cíclica por anos. Por isso que eu quero dizer para você que perdoa o seu marido, coloca uma pedra nessa conversa e nunca mais volte a falar sobre isso. Amém, mulheres? Eu quero dizer para você, homem, que decidiu perdoar sua esposa, coloca uma pedra nesse negócio e nunca mais volte a falar sobre isso em nome de Jesus. Para de ficar jogando na cara o erro que o outro cometeu há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Resolva isso definitivamente, irmãos, ou o diabo vai utilizar essas feridas como um cativeiro para te prender. Eu acho que o Espírito Santo de Deus trouxe a gente aqui para um vale de decisão hoje. Esse domingo é um vale de decisão. Você vai sair daqui decidido a trilhar o caminho da morte ou a trilhar o caminho da vida. Amém? Amém. O que você quer? Vida ou morte? Ah, tá bom. Então tá bom. Então, se posicione, irmãos, na sua nova identidade. Aqui vão existir as guerras. Muitas vezes você que viveu uma insegurança absurda, tantas palavras pesadas que você ouviu e aquilo mexeu tanto com você, é aqui onde você tem que firmar a sua identidade, onde você tem que declarar a sua identidade. Eu sou o filho de Deus. É aqui onde muitas vezes as pessoas vão liberar as palavras mais pesadas contra você, e você vai ter que declarar a sua identidade para você mesmo, diante do espelho, porque senão o diabo vai ficar sempre fazendo você voltar a passos atrás. Só que Deus quer te conduzir a um caminho, irmãos, de cura e de transformação, até chegar no estágio 5º, que é o que eu chamo de memória cicatrizada. É nesse estágio onde Deus te leva a ser uma fonte de cura para outras pessoas. O propósito de Deus é transformar a sua ferida em cicatriz, e para isso tem esse caminho que você precisa trilhar: feridas em cicatriz. Eu me senti muito rejeitado na infância inteira. Eu me senti um órfão a vida inteira. Só que Deus transformou isso numa cicatriz. Hoje, a minha dor já se transformou num testemunho que está curando pessoas. Então é exatamente aqui no estágio 5º onde o testemunho nasce. E eu quero dizer para vocês que tem muitas histórias aqui que precisam ser contadas. Eu declaro livros sendo escritos a partir de vocês, canais no YouTube sendo